nós falamos sobre química, uma das primeiras coisas que vem em nossa mente é a tabela periódica. A história da tabela periódica vem lá do século XIX, quando alguns cientistas estavam tentando organizar os elementos conhecidos de uma maneira que fosse um pouco mais lógica. Dentre os cientistas e as ideias propostas, nós podemos destacar as tríades de Dobereiner, parafuso telúrico de Chancotois e a lei das oitavas de Newlands. Mesmo as ideias propostas por esses cientistas, sendo um pouco equivocadas, elas foram importantes porque serviram de base para o que seria proposto por Mendeleev. Mendeleev é conhecido como um dos principais contribuintes para a história da tabela periódica. Mendeleev propôs que os elementos fossem organizados de acordo com as suas características, sendo que elementos com características semelhantes seriam organizados dentro de uma mesma coluna. Henry Moseley adaptou essa tabela de Mendeleev, contribuindo por organizar os elementos em ordem crescente de acordo com o seu número atômico. A tabela que conhecemos hoje não é muito diferente daquilo proposto por Mendeleev e Moseley, sendo que ela sofreu poucas adaptações. A nossa proposta nessa videoaula não é falar sobre a história da tabela periódica, e sim sobre a sua estrutura, como que ela é organizada e quais são as informações que nós podemos retirar dessa tabela e que podem ser úteis para nós. Primeira coisa, vamos entender qual que é a organização básica da nossa tabela. Nós podemos ver que a tabela é organizada em linhas e colunas. No caso, as nossas colunas são chamadas de grupos ou famílias. Nós temos 18 famílias no total, e elementos que se encontram na mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Quer dizer que eles têm a tendência de reagir, se comportar de maneira bem igual. Já as nossas linhas são os nossos períodos. Elementos que estão no mesmo período, eles possuem sempre a mesma quantidade de camadas. Então, por que nós temos 7 períodos? Porque o átomo tem até 7 camadas no total. Por isso, se eu pegar um elemento que está no período 2, significa que ele tem no total apenas 2 camadas. Além dessa configuração, nós podemos falar ainda mais algumas informações. Por exemplo, todos aqueles elementos que estão nas famílias indicadas pela letra A são chamados de elementos representativos. Esses elementos representativos, cada elemento que possui o mesmo grupo, a mesma família, contém a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Isso quer dizer o seguinte: se eu pegar um elemento que está aqui na família 1A ou família 1, todos os elementos que estão nessa família possuem apenas um elétron na camada de valência. Já se eu pegar, por exemplo, um elemento que esteja aqui na família 8A ou família 18, ele possui apenas 8 elétrons na camada de valência. A nossa única exceção aqui é o hélio, que ele segue ainda a regra do dueto, onde ele fixado com 2 elétrons. Ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Então, a gente pode dizer o seguinte: o número da nossa família, no caso dos elementos representativos, mostra quanto elétron nós temos na camada de valência. Por exemplo, se eu quiser saber quantos elétrons eu tenho na valência do enxofre, ele não é da família 16, então significa que eu tenho 6 elétrons na camada de valência. Se eu quiser saber quantos elétrons eu tenho na camada de valência do cálcio, ele não é da família 2 ou 2A, então eu tenho 2 elétrons na camada de valência, e assim por diante. Então, já pela própria família, no caso dos elementos representativos, nós já conseguimos prever quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência. Agora, com relação à família B, todos os elementos pertencentes a essas famílias são chamados de elementos de transição. No caso dos elementos de transição, nós temos algumas exceções com relação à distribuição eletrônica. Então, nós não podemos fazer essa relação da família com relação ao número de elétrons na camada de valência que nós fazemos na família A. Outra forma de nós organizarmos a nossa tabela periódica é em relação aos subníveis de energia. Lembra lá, subnível S, P, D e F? Na tabela periódica, nós conseguimos descobrir qual que é
pela posição do elemento na tabela, qual que é o subnível mais energético naquela distribuição daquele elemento. No caso, a nossa tabela ficaria organizada dessa maneira. Então, veja bem, pela própria posição dos átomos, nós já conseguimos dizer qual é o subnível mais energético. Basicamente, a organização é a seguinte: os metais alcalinos e alcalinos terrosos mais o hélio, sempre na sua distribuição eletrônica, ela vai acabar no subnível S. Já os nossos elementos da família 13 até a família 18, retirando o hélio, sempre a sua distribuição eletrônica acaba no subnível P. Já os nossos elementos aqui de transição, distribuição eletrônica, acaba sempre terminando no subnível D, e os elementos de transição interna acabam terminando aqui no F. Então, isso permite com que a gente faça algumas previsões. Sabendo essas regiões da tabela periódica, nós conseguimos relacionar a posição do nosso átomo, o período e a família em que ele se encontra só por essa distribuição. Vamos entender isso na prática com alguns exemplos. Vamos supor que nós temos um átomo que a distribuição eletrônica dele termina no subnível S. Para nós sabermos a posição do nosso átomo, sabermos o período e a família, basta nós sabermos a camada de valência e quantos elétrons nós temos no subnível mais energético. A camada de valência desse átomo sempre vai indicar o período, isso para qualquer elemento. Camada de valência indica o meu período, porque lembra, o período indica o número de camadas que existe naquele átomo. Já a nossa família, ela varia a regrinha para conseguir fazer a localização dependendo do subnível. No caso subnível S, é super fácil. Quantos elétrons você tiver no subnível mais energético corresponde ao número da família, ao grupo daquele elemento. Para dar um exemplo, vamos supor que eu tenho elemento X e o número atômico é 20. E eu quero saber a posição dele na tabela periódica, qual é o elemento que ele representa. Primeira coisa que a gente faz, distribuição eletrônica. Lembra, número atômico 20, esse elemento é neutro, então eu tenho 20 elétrons. Faço a distribuição eletrônica até a soma dos elétrons dar 20. Se eu sei que a minha distribuição acabou aqui no subnível 4S, então eu sei o seguinte, que ou ele é um metal alcalino, ou ele é um metal alcalino terroso, ou ele é o hélio. Então, vamos tentar descobrir a posição usando essa regrinha aqui. Sei que para descobrir o período, basta eu achar a camada de valência. Vamos lá, lembra? Camada de valência nem sempre é a última da distribuição. Camada de valência é aquela mais externa do nosso átomo. É o valor que for maior. Então, olha só, tenho aqui a camada 1, camada 2, camada 3 e a camada 4. No caso, a minha camada de valência é a 4, maior valor que eu tenho aqui. Por isso que eu posso afirmar que esse elemento está no quarto período. Agora, quero saber a família desse elemento. Se é o subnível S, lembra, minha família é só eu ver quantos elétrons eu tenho no subnível mais energético. O que é o subnível mais energético? Sempre aquele último valor da sua distribuição. Então, meu último valor aqui é o 4s2. Nele eu tenho apenas 2 elétrons. Então, isso significa que o meu elemento está na família 2 ou 2A. Então, eu posso afirmar com certeza que o meu elemento é cálcio, quarto período e família 2. Agora, vamos supor aqui que eu pegue o elemento césio e eu quero saber qual é o subnível mais energético do césio, onde que vai terminar a minha distribuição eletrônica. Pela posição dele na tabela periódica, a gente consegue fazer essa relação também. Então, olha só, se eu pegar o césio, eu posso afirmar com certeza que o subnível mais energético dele é o 6s1. Porque, veja bem, o nosso período, ele não é a nossa camada de valência? Não sei que a camada de valência, no caso aqui, seria 6. Então,
posso falar que o subnível mais energético é o 6. Agora, nós não sabemos que a nossa família é quantos elétrons eu tenho no subnível mais energético? O césio, ele não está aqui na família 1, então significa que ele é S1. E por que eu posso afirmar que ele é S? Lembra? Subnível S, alcalinos, alcalinos terrosos ou hélio. Césio está aqui nos metais alcalinos, então o subnível dele tem que ser o S mesmo. Então vamos lá, subnível mais energético está no período 6, está na região S da tabela e está na família 1. Então sei que o subnível mais energético é o 6S1. E se eu fosse fazer a distribuição eletrônica, tinha que fazer a distribuição até chegar neste valor aqui, certo? Agora, e se o nosso elemento, subnível mais energético dele for o P? Neste caso, nós seguimos uma regra com algumas adaptações. Primeira coisa, para sabermos o período do nosso elemento, camada de valência. Isso não vai mudar. Período é a nossa camada de valência. Agora, para sabermos a família desse nosso elemento, nós temos que ver quantos elétrons nós temos no subnível mais energético e somar o número 12. Vamos entender o porquê disso. Vamos supor que eu tenho um elemento que eu não conheço, cujo número atômico é 17, ou seja, eu tenho 17 elétrons porque ele está neutro. Quero saber a localização dele na tabela periódica. Faço a minha distribuição eletrônica até a soma da 17. Quando eu fiz a minha distribuição eletrônica, quero saber o meu período. Vamos lá. Período é camada de valência. Camada de valência é o maior valor que nós tivermos. Tenho camada 1, 2 e 3. Então, a minha camada de valência é a 3. Por isso, eu sei que esse elemento X está no terceiro período. Agora, com relação à família, vamos olhar qual é o subnível mais energético. Subnível mais energético é o último da nossa distribuição. Olha aqui que eu tenho 5 elétrons, só que eu preciso somar 12. Por isso que 5 mais 12, 17. Então, eu posso dizer que a minha família é a família 17. Então, olha só, nosso elemento está no terceiro período, família 17. É o cloro. Agora, para a gente entender por que nós temos que somar 12, para ficar fácil de pegar. Para chegar na região em que eu tenho subnível P, que é a partir da família 13, eu não preciso passar 12 famílias, então é por isso que eu vou somar 12. Então, essa é a maneira mais rápida de lembrar, que para chegar na região P, passei 12 famílias, então eu tenho que somar 12, certo? Agora, e se eu quiser saber de um elemento qualquer dessa região P, qual é o subnível mais energético? Vamos supor que eu pegue o elemento alumínio. No caso do elemento alumínio, nós podemos falar que o subnível mais energético é o 3P1. Por que nós podemos afirmar isso? Lembra, a nossa família é o nosso período. Ele sempre é a nossa camada de valência. Então, olha só, o alumínio está no período 3. Então, eu sei aqui que vai coincidir a nossa camada de valência com o subnível mais energético, no caso desses elementos aqui da região P. Então, eu já posso colocar o 3 aqui. A nossa família, nós sabemos que tem que ser quantos elétrons nós temos, mais 12. Se eu tenho 13 aqui, significa que 13 menos 12 dá 1. Então, eu tinha um elétron, somei 12 para ficar na família 13. Então, olha só, nosso período é o 3, então, o terceiro período. Então, 3 é a nossa camada de valência, coincide com o subnível mais energético. Região do alumínio, região do subnível P. E um elétron, porque se eu tenho que somar 12 para chegar no 13, então significa que antes eu tinha um só. Então, nós podemos afirmar que o subnível mais energético é o 3P1. Agora, e se a nossa região da tabela de interesse esteja o D? Quero identificar um elemento da região D, lá dos nossos metais de transição. No
caso do subnível D, também é um pouquinho diferente. Período vai continuar a mesma coisa. Sempre o período será a nossa camada de valência. Já a nossa família, ela vai ser quantos elétrons nós temos no subnível mais energético somando com 2. Vamos entender isso daqui. Imagina que eu tenho o elemento X, número atômico 23. Neutro, então, 23 elétrons. Quero saber onde ele se localiza. De novo, primeira coisa, sempre, faz a distribuição eletrônica. Quando eu fiz a minha distribuição eletrônica, primeiro eu vou procurar o meu período. Para o período, acho a camada de valência. Vamos lá. Tenho camada 1, 2, 3 e 4. Camada de valência maior. Então, no meu caso, camada de valência A, 4s2. Por isso que eu posso afirmar com certeza que ele está no quarto período. Cuidado, camada de valência maior. Não está no terceiro período, está no quarto, porque não é no subnível mais energético. Agora, para encontrar a minha família, aí sim, para a família eu vou olhar o subnível mais energético, que no caso é o 3D3, o último da distribuição. Nesse subnível mais energético eu tenho 3 elétrons. Somo mais 2 para conseguir saber a minha família. Por isso eu posso dizer que ele está na família 5 ou 5D. No caso, o elemento é o meu vanádio, ó, quarto período, quinta família. Por que nós somamos 2 aqui no subnível mais energético? De maneira geral, para conseguir pegar rápido. Para chegarmos na região da tabela que tem o subnível D, nós não temos que passar 2 famílias, então eu somo 2 aqui na minha quantidade de subnível mais energético. Tudo bem? Agora, e se eu quiser saber o subnível mais energético, onde termina a minha distribuição eletrônica, aqui do cádmio, de um elemento qualquer? Bem, nesse caso a gente vai ter que prestar atenção porque vai ser um pouquinho diferente. Nós temos que entender o seguinte: o nosso período, ele dá a camada de valência. No caso dos metais de transição, como nós já havíamos discutido antes na parte de distribuição eletrônica, nossa camada de valência não coincide com o subnível mais energético. Então, nós não podemos dizer aqui que o subnível mais energético do cádmio é 5. Camada de valência dele é 5, não o subnível mais energético. Então, a regrinha geral nesse caso vai ser o quê? Pegamos o período em que ele está e subtraímos 1. Então, olha só, se o cádmio ele está no quinto período, então significa que o subnível mais energético dele, no caso, é o 4. Então, para sabermos o subnível mais energético de um elemento aqui do metal de transição, pegamos o período e tiramos 1. Essa é a tendência observada. Então, vai ficar aqui 4. Sei que está na região D. E, no caso, ele não está na família 2, não tinha que somar 2 elétrons para conseguir descobrir a família. Então, para saber o número de elétrons, tiro esses 2 elétrons que eu adicionei. Por isso que eu fico com D10, 4D10. Só uma coisa que é importante salientar sobre esses elementos, sobre os metais de transição, esse pessoal aqui que termina no subnível D, nem sempre vale essa regrinha para conseguir saber a disposição pela distribuição eletrônica, nem saber o subnível mais energético. Porque alguns metais de transição, eles não seguem essa ordem, existem algumas exceções, como é o caso do ouro, como é o caso da prata, como é o caso do cromo. Nesse caso, a distribuição eletrônica deles, vocês vão perceber que ele não vai ter tendência de completar esse 4S, esse subnível S, ele sempre vai ter tendência de deixar ele com 1 e completar o subnível D seguinte. Então, cuidado que esses elementos são algumas exceções, mas não é uma coisa que é o foco do ensino médio, ele é um foco mais de um curso de química, de um curso de faculdade mesmo. Então, para a gente não interessa. Mas temos que saber que temos sim algumas exceções aqui no subnível dele, é um pouquinho problemático, certo? Sobre subnível S, nós não temos muito o que falar, porque aí sim nós temos várias exceções e não compete a gente agora.
Agora, outra maneira que nós temos de organizar a nossa tabela periódica, sem ser na questão de subnível, sem ser na questão de localização. Essa também é bem comumzinha, que é de acordo com as características dos nossos átomos. Ela ser dividida em metais, não metais, semimetais e gases nobres. Pensando aqui na nossa tabela, os metais, eles pegam toda essa região, desde a família 1 até parte da família 13, 14, até 17, até esse roxo bem escuro aqui. Tudo isso da tabela são os metais, que é a maior parte dela, na verdade. Só tome cuidado que o hidrogênio, por mais que esteja aqui na família 1, ele não é um metal. Tem tendência de comportar um pouquinho mais como não metal, mas ainda não tem uma classificação muito certa. Então vamos deixar ele de lado aí. Além dos metais, nós temos os semimetais, que são esse roxo clarinho, no caso dessa tabela aqui, que são os intermediários entre os metais e os não metais. Temos os não metais, que vem todo esse rosa, desde o rosa escuro até o rosa intermediário. E temos ainda os nossos gases nobres, que são esses rosinhas bem claros aqui. No caso das características gerais de acordo com esses grupos, os nossos metais, eles têm umas características bem específicas. Elementos que se encontram nesse grupo geralmente são bons condutores de corrente elétrica e de calor. Isso porque os metais, eles têm elétrons livres. E a gente vai estudar um pouquinho melhor isso quando falarmos de ligações metálicas. Mas por eles terem elétrons livres entre eles, eles conduzem bem corrente elétrica e calor também. Metais geralmente são maleáveis e dúcteis, que significa que você consegue fazer chapas com esses metais, chapas bem finas, e também que você consegue fazer fios com esses metais. Além disso, geralmente o metal ele é sólido nas condições ambientes, que em condição ambiente, temperatura 25 graus Celsius. A única exceção que nós temos aqui é o mercúrio, que geralmente ele vai estar líquido, né, na temperatura ambiente sempre está líquido, tanto que é utilizado em termômetros e etc. Agora, com relação aos não metais. Os não metais é quase que o oposto dos metais. Metal não era bom condutor de corrente elétrica? Não, metal não será um bom condutor de corrente elétrica, nem bom condutor de calor. Metal não era maleável e dúctil? Não, metal não é maleável nem é dúctil. E os não metais, eles não têm exatamente um estado físico que é encontrado em temperatura ambiente. Você consegue encontrar nos três estados. Tem não metal que é sólido, tem não metal que é líquido, tem não metal que é gasoso nessa temperatura. Então não tem um estado físico padrão. Já os nossos semimetais, de maneira resumida, eles têm as propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. Eles conseguem, dependendo do tipo de ligação que você está fazendo, dependendo da condição, se comportar ora como um, ora como outro, com uma tendência maior para um ou para outro, dependendo da condição. E esses semimetais são sólidos na temperatura ambiente. Falta ainda falar um pouquinho sobre os gases nobres, mas assim, a característica principal que nós precisamos saber sobre os gases nobres, que eles têm tendência de ser inertes, ou seja, não é fácil fazer uma reação com eles, porque se você fizer a distribuição eletrônica, vai estar isso melhor quando nós falarmos de ligações químicas, você vai ver que a camada de valência dele já está completa, já está com os 8 elétrons ou com os 2 elétrons necessários para a estabilidade. Então, como ele é estável, ele tem a tendência de ser inerte, difícil de reagir. Isso significa que gás nobre não reage? Não. Ele reage sim, tem como nós fazermos uma reação com gás nobre. Porém, em condições um pouco mais extremas, ela não tem a tendência de acontecer naturalmente. Certo? Bem, essa é a nossa videoaula por hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que eu respondo. E é isso. Bons estudos e até a próxima!